Alô, galera! Hoje eu vou contar a maior injustiça da história, porque a gente vai falar sobre o vandalismo, atos de vandalismo, vândalos. Por que a gente fala isso? Tudo vem de Roma e as expansões ou invasões germânicas. Ou será que não? Como eu disse, os vândalos são os mais bonzinhos dessa história toda, mas foram injustamente taxados de vândalos. Bora ver então quem eram os vândalos e como a cidade de Roma caiu, dando início à Idade Média. Mas antes, já taca aquele like maravilhoso aqui embaixo, compartilha esse vídeo com os amigos e bora chegar nos 100 mil inscritos. Eita, até com cenário novo, eita nós, bora! Então a nossa história vai pro passado, muito pro passado, há mais de 2000 anos atrás, na região norte da Europa, porque os historiadores acreditam que as tribos dos vândalos vieram da Escandinávia e migraram para a Europa Central por volta de 130 a.C. Inclusive, eles são a primeira tribo germânica que aparece nos registros romanos e sendo então provavelmente o primeiro povo germânico que os romanos tiveram contato. E eles são identificados como a cultura Przeworski, da Idade do Ferro na Polônia. E não se sabe se vândalo era realmente o nome deles. Tudo que a gente sabe vem dos romanos, como eu disse, e o historiador romano Tácito usou o termo vândalos para chamar diversas tribos germânicas, não apenas os vândalos. Mó confusão. Pior que depois os vândalos ainda se dividiram em subtribos, migrando para diferentes lugares. Os Siling, por exemplo, ficaram ali onde hoje é a Polônia, e mais ou menos os Hasding foram para mais perto dos romanos, e até se tornaram aliados do Império Romano durante as guerras marcomânicas. O historiador romano Cássio Dio disse, no entanto, que os vândalos não eram nem aliados e nem inimigos. Eles eram tribos simples de agricultores que foram federados a Roma e em 171 d.C. foram autorizados a viver na Dácia sob o governo dos seus reis Raus e Raptus. Vídeo aqui para entender essa migração germânica para dentro de Roma. Só que em 270 d.C. os vândalos começaram a realizar incursões militares nos territórios romanos, mas foram derrotados pelo imperador Aureliano. Assim começa a treta entre os vândalos e os romanos, num período em que Roma já estava em crise. Então os vândalos agricultores, eles ainda ganhavam a vida cultivando e criando animais, além do comércio, já que eram ótimos artesãos, só que eles estavam ganhando aí mais corpo, ficando mais fortes, porque os vândalos eram respeitados pela habilidade de forjar armas, eles faziam armas excelentes, também faziam lindas joias, cerâmicas e tecelagem. Então, eles comercializavam muito com os romanos e também tinham uma ótima habilidade com cavalos. Com tudo isso, os romanos viram neles aí habilidosos cuidadores de cavalos para a guerra, porque eles eram brutais guerreiros em batalha, tanto que os romanos não conseguiam negociar com eles, porque eles lutavam sem parar até morrer. Eu quero dizer, quando eles estavam lutando, eles não se rendiam, eles não paravam de lutar, só quando morriam. Isso ainda foi bem visto pelos romanos, e muitos foram incorporados às legiões romanas, indo lutar na Britânia. Depois, Constantino o Grande, vídeo dele aqui, deu a Panônia aos vândalos em 330 d.C., que era uma antiga província romana que ficava ali bem próxima à fronteira do Império. Os vândalos eram cristãos arianos, enquanto os romanos eram cristãos trinitários, ou também chamados de nicenos. Isso era bem comum para os germânicos, e até a história aí do Papai Noel, vou deixar aqui, o Concílio de Nicéia, enfim, só que era bem comum os germânicos serem arianos, coisa que só Carlos Magno resolveu depois. Só que antes de continuar, eu quero falar sobre a estratégia concursos. Mano, você quer um emprego estável? Nunca ser demitido, ganhar até 27 mil reais de salário inicial? Já pensou em fazer um concurso público? Porque a Estratégia Concursos é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Os caras são feras, as aulas são online, você pode ver quando quiser e o conteúdo é super fácil de entender. Só que além de concursos, eles têm curso para carreira jurídica, OAB, carreira militar, vestibular, tudo. Então corre lá, primeiro link na descrição aqui embaixo e comece 2024 com o pé direito. Voltando pro vídeo, os vândalos e os germânicos foram esquecidos por um tempo, isso porque tinha uma outra ameaça muito maior que estava assolando Roma, os hunos. E com essa crise, muitos germânicos se acumularam ali nas fronteiras romanas, pedindo para, pelo amor de Deus, entrar no Império e se salvar dos hunos. Os godos, que eram um problema maior para Roma,
conseguiram asilo no Império Romano, mas os vândalos não. Então, em uma noite de inverno, em 406 d.C., os vândalos atravessaram o Rio Congelado e invadiram o Império Romano. Eles saquearam a Gália e seguiram para a Espanha, a Península Ibérica, se estabelecendo nas duas regiões. As hostilidades entre os vândalos e os francos, junto com os romanos e outras tribos germânicas, continuaram. E os vândalos ainda capturaram muitos dos portos na Espanha, conseguindo fazer uma frota, uma marinha, para poder bater de frente com Roma. Nessa época aparece o Genserico, que governou de 428 a 467, sendo o maior rei dos vândalos e um dos monarcas mais eficazes do mundo antigo. No século V, o Império Romano do Ocidente se resumia basicamente à cidade de Roma, que já estava bem na merda. Outras tribos germânicas já tinham saqueado a cidade de Roma, como os visigodos em 410, então praticamente o império estava destruído. Genserico se aproveitou para capturar a maior parte dos territórios romanos que ele podia. Aliás, os vândalos e os visigodos tretavam bastante aí pelas terras e o poder ali das províncias de Roma. Mas os vândalos invadiram o norte da África com 80 mil homens em 429 e dali Genserico planejou seu ataque final contra a cidade de Roma. A marinha de Genserico saqueava qualquer navio que cruzasse ali o seu caminho e atacava as costas. Os romanos tentaram até expulsar os vândalos do norte da África, mas não conseguiram. E assim, em 442, os romanos reconheceram que os vândalos iam ficar lá, reconheceram o reino dos vândalos como uma entidade política ali, legítima, e um tratado foi assinado entre Genserico e o imperador Valentiniano III. Mas Roma estava totalmente instável, era imperador que caía atrás de imperador. Então Valentiniano foi assassinado em 455 e aí o Genserico falou assim: epa! Eu assinei com aquele cara lá, velho. Ele morreu, não vale mais nada. Bora pra Roma, galera. Bora pra Roma, galera. Vamos lá. E vamos detonar tudo, mano. Os vândalos foram com sangue nos olhos. Saquear Roma e ficar rico. O Genserico navegou para a Itália com a sua frota e desembarcou sem nenhuma oposição, marchando direto para Roma. Mano, os romanos estavam com o cuzinho na mão, porque eles sabiam que a sua força militar era uma merda, eles não conseguiriam parar os vândalos, e aí eles confiaram a sua salvação nas habilidades diplomáticas do Papa Leão I. Mandaram falar assim: papinha, vai lá e suplica por misericórdia, porque senão a gente tá lascado. Óbvio que o Genserico falou assim: Sai daqui, mané. Pior, o Papa falou assim: tá bom, mano, eu não vou sair, mas calma, vocês podem saquear a cidade na boa. Por favor, só não mata a galera e não destrói nada. São os vândalos, mano. São os vândalos. Quanta inocência. Mas, cara, por pior que pareça, o Genserico respeitou o Papa. Os vândalos entraram em Roma, levaram o que quiseram, mas não destruíram nada e nem mataram ninguém. Bom, mataram muito pouco. Mas, Bruno, calma. Você tá me falando que os vândalos entraram em Roma e não destruíram nada, sendo que os germânicos estavam destruindo tudo no Império. Aqueduto, monumento, estátua, prédio, artefato, matando a galera. E os vândalos, que são os vândalos, não fizeram nada. Mano, os únicos caras que não destruíram nada ganharam a fama de vandalismo. É, colega. Agora pega no bagulho. Pega no fio da meada aqui. A gente vai avançar algumas centenas de anos, na verdade mais de 1000 anos, indo direto para a convenção ali na Revolução Francesa, quando o caos estava reinando na França. Um beijo aí para Napoleão, um vídeo do que eu achei do filme aqui. E muitos artefatos culturais e históricos estavam sendo destruídos ali pela galera insana. Quadro, livro, estátua, tudo que lembrasse a monarquia absolutista. Nisso, o bispo francês Henri Grégoire simplesmente inventou o termo vandalismo quando ele fez um relatório denunciando essa destruição. Aí você vê que o cara não tava manjando nada de história e chamou a galera que tava destruindo tudo de vândalos. Mano, chama de qualquer outra coisa, velho, mas vândalo não. Tem um monte de tribo que fazia isso, não os vândalos. Pior, que em 1871, durante a Comuna de Paris, o pintor Gustave Courbet definiu que o termo vandalismo era a destruição de monumentos, quando ele mesmo tentou destruir a coluna da Praça Vendôme, um símbolo do regime de Napoleão. Por fim, em 1933, durante a Conferência Internacional para a Unificação do Direito Penal, uma proposta foi feita usando o termo vandalismo
para denominar a destruição de obras artísticas e culturais. Essa proposta não foi aceita, mas o termo pegou e hoje você fala vandalismo, mesmo os vândalos tendo sido os únicos germanos que respeitaram a cidade de Roma. Tá bom, Bruno, mas e os vândalos? O que aconteceu com eles? Bom, os vândalos depois foram massacrados pelo imperador bizantino Justiniano, ali no começo do sexto século, fazendo os bizantinos agora conseguirem dominar o norte da África. Dizem que 5 milhões de africanos foram consumidos pelas guerras e pelo governo do imperador Justiniano. Os vândalos que sobreviveram continuaram a viver sob o domínio romano no norte ali da África, ou tiveram que migrar para a Europa, mas nunca mais foram um grupo étnico coeso de novo. Quer saber tudo sobre essas invasões germânicas? Já clica nesse vídeo e vai direto entender tudo. Falou!